Costuradeira é quem se permite costureira, faladeira, escutadeira, cirandeira, paredeira e tantas eiras. Não tem gênero, costurar não é só para mulheres. É costuradeira porque vem da alma, que é feminina. Porque enquanto as nossas mãos costuram e partilham memórias, o sagrado reacende em nós. O projeto Costuradeiras da Maternidade pretendeu juntar duas artes de origem, a costura e a maternidade. Porque costurar está no gesto de unir os tecidos. A linha, essa que tudo costura, se põe em semelhança com a vida, a de compor as tantas histórias do mundo, o eterno tecer das narrativas. E na maternidade estão os laços de afeto entre mãe e bebê, o fio da vida, o cordão umbilical que liga duas existências originadas no mistério. Por meio dos processos criativos da costura, esse trabalho foi um convite para dar asas à imaginação contida no mistério de dar à luz a uma nova vida. De qual vida? A de filho, de ideia, de sonho. E assim fomos costurando a nossa própria história, remendando as alegrias e feridas da alma, tecendo laços e redes de apoio e bordando a alegria do encontro. Sou Adriana Tomásio, bisneta, neta e filha de gerações que viveram das artes manuais em busca de sustento e dignidade. Primeiro encontro: costurar, a força do feminino na maternidade. Como eu me sinto na gravidez? Mães e bebês ficam unidos pelo cordão umbilical, o fio vital da existência. E o que mais pode um fio? Fios dão conta de unir desejos, remendar feridas, tramar novas histórias, alinhavar conversas, arrematar o coração. Através da arte de costurar, vamos expressar o que sentimos quando a maternidade nos revoluciona, por dentro e por fora. E a produção é um panô de retalhos. Então, essa é uma iniciativa que faz parte de um edital, de uma premiação que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, da Secretaria de Economia Criativa do Estado. É a segunda edição da Cultura Presente, em que eles premiam alguns artistas, e essa é a minha segunda vez no projeto. A costura criativa aqui, ela tem essa natureza, que é a experimentação, que é o prazer, é o processo, e, acima de tudo, o que vai surgir quando a gente está experimentando, nesse diálogo com a materialidade. Costura, para mim, gente, é brincadeira, eu brinco. E é brincadeira de criança, porque eu quero desmanchar, não deu certo. Vocês já viram criança quando brinca, né? Fica bravo, mas tenta outra forma. Então, a costura, para mim, tem esse lugar. Não tem erro, não tem acerto, tem nome, né? A costura tem acho que dois grandes objetivos aqui nessa vivência, que é unir e compor. Unir os tecidos, unir as partes, na forma como cada um pensar, e fazer uma composição, né? Então, não é um curso de costura, nem de técnicas. Algodão, pode ser qualquer tecido, só que seja uma tela, né? Retalhos, agulha, linha e tesoura. E alfinete, porque o alfinete ele dá essa possibilidade da gente terminar com o tempo, né? Porque às vezes a gente compõe ali alguma coisa, se o vento passa, leva, ou se a gente dobra, desfaz. Então, se alfinete fala, posso ali depois me debruçar como eu quiser. Esse fazer manual, o tecer, ou qualquer fazer manual, ele ajuda, né, a organizar dentro, a tecer dentro, a gestar o de dentro. A minha mãe sempre foi apaixonada por costura. E ela tinha uma madrinha que era costureira, então ela achava assim que ela era muito pobre, né? Então ela achava que o prazer seria ser rica costurando. Só que ela nunca conseguiu, tadinha. E quando eu nasci,
ela pegou um paninho que tinha aquelas coisas, as ideias, né? Simpatias, crenças, né, antigas. Ela pegou um paninho virgem, branco, e costurou todinho o meu umbigo dentro. Aí ela guardou, porque ela queria que eu fosse a costureira. Só que aí passou o tempo, ela conseguiu máquina, e eu nunca me interessei por máquina. Eu tenho uma, pouco uso. Só que eu costuro o tempo todo à mão. E daí eu disse para ela, mas por que tu não pegou e costurou na máquina? Não é? Quando ela vem me visitar, a gente faz roupa de cama, a gente, sabe assim, todo o enxoval da casa a gente renova. Naqueles 15 dias que ela fica, é um prazer enorme, porque aí eu vou cortando os tecidos, dando para ela e ela costurando. E a gente se realiza as duas juntas. Aí eu digo para ela, a costura ligou a gente, mas de maneiras diferentes. Eu sou neta de costureira, mas uma exímia costureira, sabe? Minha avó, ela fazia roupas assim que não precisavam de forro. Tamanha belezura, né, do trabalho dela, né? Enfim, e eu cresci vendo minha avó costurando e herdando os retalhos para fazer as minhas costuras, né? E quando eu engravidei do meu filho Miguel, eu fiz tudo dele, assim, todos os enfeites que eu queria, mas era costurando, sabe? Que eu ia me conectando, assim, com essa maternidade ancestral, né? Com essa minha avó que me ensinou tanto sobre maternar. E há algum tempo eu criei coragem de começar a fazer os meus figurinos, costurar os meus figurinos. Eu já me visto de mim mesma, sabe? Olhar a materialidade, né, e ver o que aquele tecido conversa com a gente, tem a ver com a mãe olhar as necessidades do bebê, mas a maneira como esse bebê é recebido faz toda a diferença para o adulto que ele será. Então, pensar nessa maternidade com esse olhar de que o bebê é um ser que a gente, como pais, está ali para potencializar o que aquele ser é, a gente precisa desconstruir muita coisa. Eu não costuro, eu nunca costurei, eu nunca bordei. Então, para mim, está sendo muito curioso reparar até, inclusive, no meu corpo, aquela provocação que você fez. Eu estou assim, sabe? Meu corpo está... Para costurar aqui um negócio micro, eu faço um gesto gigante. Então, assim, eu desenhei. E não pensei, falei, não estou nem aí para o desenho, vai assim... Mas fui, entendeu? Porque é isso que eu estava buscando, essa conexão com o sentimento, com a coisa, porque o bordado é muito gostoso, eu gosto, mas eu uso ele bem controlado, eu desenho, eu treino, eu posso desfazer o ponto, né? Então, essa parte da criatividade, assim, conectada com, né, com um outro lugar, assim, ela é muito desafiadora para mim. Eu estou gostando muito dessa provocação criativa. Eu acho que uma das intenções do estar aqui é trazer, não só resgatar o feminino em mim, mas muito dessa criatividade, do deixar fluir, da sensibilidade do deixar fluir. E daí eu disse, nossa, agora eu estou conseguindo pintar com agulha e linha, que era o que eu queria desde pequena, não sabia, né? Aí então desenhei, olha. Vamos ver se vai dar para ver. Elas estão dançando no bosque. Tem a cabrinha. Que delícia, ficou lindo. E a maternidade, ela é muito solitária às vezes, né? Pelo menos para mim foi, em vários aspectos, solitária, porque ela foi uma ruptura muito grande, assim, de um convívio social, de trabalho e tudo mais. Então, esse resgate também da costura coletiva, da gente se ouvir, da gente ouvir essas opiniões e diferentes perspectivas,
Aí você vê a sua neta que te manda foto assim, de ela costurando, de ela bordando, que quando ela vem aqui a gente faz bordadinho junto. Ela faz tudo que eu gostava de fazer, que é tudo que eu sempre sonhei que eu tivesse uma filha assim. Eu falava, nossa, eu não vou ter para quem passar, gente. Eu não vou ter para quem passar tudo isso que eu amo fazer, né? Da herança mesmo, né? Assim, da herança ancestral, você passar, né? E ela é exatamente assim, tudo isso. Então é uma felicidade assim que transborda. Segundo encontro, TEAR como rede de nutrição. Onde encontro apoio? A maternidade nos convoca para a relação com o outro, o bebê como prioridade. Isso pode ser bastante dolorido se estivermos sós ou sem informação. Nesse mundo cheio de excessos, em quem confiar? Com o tecer dos fios, vamos vivenciar a confiança, que significa fiar com, ter fé, e refletir sobre as fontes disponíveis de nutrição, principalmente para a alma. A produção é de uma mandala de fios. Essa é uma edição de um prêmio do Edital da Cultura, né, da Secretaria de Economia Criativa aqui do Rio de Janeiro, um edital que se chama Presente nas Redes 2, então esse é um evento de contrapartida para o edital. Hoje a gente vai falar de rede de apoio, e a gente vai fazer uma brincadeira, né, de fazer uma mandala de fios, e falando dessa rede de apoio, numa perspectiva do que, puxa, por que eu não soube disso antes? Do que eu posso fazer com isso para frente. E aí agora é a hora da brincadeira. Aqui, ó, tá por cima, aqui tá por baixo. E aí os nozinhos, eles ficam aqui por baixo, né? Digamos que esse seja o avesso. Vocês vão perceber o quanto que vocês puxaram esse fio no papelão, né? Qual é a tensão do fio no papelão? Depois, qual vai ser a tensão que vocês vão colocar enquanto estão tramando? Se vai puxar muito, se vai deixar frouxo. E aí, quando a mandala soltar, é a surpresa. Para vocês depois verem estampado na mandala a própria rede de apoio, né? Então, cada uma de vocês, cada uma no centro da sua própria mandala. Então, o que vocês usaram até agora de linha representa vocês. E a partir de agora, que vocês podem trocar de fio para diferenciar quem ou que está perto ou longe. A primeira figura, vou escolher que é a mais delicada, que é a nossa mãe. Seja a nossa mãe viva, seja a nossa mãe que não está mais aqui nesse plano físico. Seja a nossa mãe biológica, seja a nossa mãe que nos adotou, seja a nossa mãe presente, a nossa mãe ausente, a nossa mãe que mora no coração, a nossa mãe que a gente ainda tem mágoas, perguntas, dores. Essa figura que, por mais complexa, de difícil relação, é aquela que nos trouxe para o mundo. Já por aí, ela é alguém dessa grandeza, né? Então, além da mãe, a gente tem a sogra, o companheiro, toda a rede familiar, né? Quais são as pessoas, as tias, as primas, as irmãs, os irmãos, que aí pode ser os amigos, os lugares de lazer, a igreja ou a religiosidade, os vizinhos, e o território tem a ver com essa proximidade geográfica mesmo, né? O quanto que eu sou atuante na minha comunidade, o quanto que essa
necessidade de intimidade que a gente quer preservar, né? Intimidade de privacidade, o quanto que a gente, né? A gente se isola, né, dessa comunidade. Do que é essa rede de serviços assistenciais, né, de conselho tutelar, falando até que a gente precisa saber as nossas inimizades, como são as nossas relações no trabalho, como é o nosso chefe, como são os nossos parceiros, que ideia que eles têm sobre a maternidade, quem e o que nos apoia, né? Figuras que nos inspiram, livros, sites, né? Na nossa rede social que a gente às vezes nem conhece, mas é uma palavra que nos alimenta. Reciprocidade. Porque você tem uma expectativa, né? As pessoas, você espera, só que você não pode. Você tem que ver se está sendo recíproco essa relação, né? E dentro desse esperar, que é diferente, é uma gestação que você não sabe quanto tempo vai esperar, né? Dentro da adoção. Sobre uma abertura à rede de apoio. Eu sei que, né, muitas vezes faltam rede de apoio, mas em mim, por exemplo, eu sinto muito uma dificuldade de aceitar as redes de apoio, não só porque às vezes elas podem ter coisas conflitantes com o que eu penso, mas tem, sei lá, né? Eu estava aqui tecendo a minha mandala e pensando nos fios da minha rede de apoio com relação aos meus filhos, aos filhos que eu crio, que a vida me permitiu criar. Só que eu tenho 2 filhos que eu crio, né? Assim, eu fiquei com vontade de fazer uma outra mandala só para essa rede de apoio dessas maternagens, sabe? O que eu tive e o que faltou demais e que até hoje eu tenho que dar conta, né? A nossa sociedade não tem nem nome, tem nome para filho que perde mãe e para mãe que perde filho, né? O filho que perde mãe é órfão e a mãe que perde filho. A gente não consegue nem encontrar palavra para isso, né? E o que a gente não nomeia, aí né, na antropologia tem essa, o que a gente não nomeia não existe. Então, é como não dar nome também, invisibilizar, né, essa situação de uma maternagem de filho morto, né? E estou aqui hoje entendendo essa atividade como uma rede de apoio para mim, no sentido do meu autocuidado, porque é o que eu estou mais precisando na minha vida, né? Porque eu aposentei, eu estou ressignificando algumas coisas na minha vida, e eu preciso ressignificar até essas redes de apoio também, né? Vai ficar bonita. Ai, tá que linda. cor linda! Bota mais pertinho para eu ver. Peraí, deixa eu aumentar. Lindo! Eu fiz ela dançando lá no bosque, lá na coisa. Nossa, Diana, que coisa linda! Terceiro encontro. Bordar. A casa como espaço de afeto. O que é preciso cuidar? O útero é a primeira casa do bebê, um abrigo seguro e com muito aconchego. E quando ele sair, que ambiente vai encontrar? Na delicadeza do gesto de manejar a agulha e a linha, vamos redescobrir como o lar pode ser um espaço sagrado de cuidado, afeto, respeito e intimidade entre mamães e bebês. A produção, uma peça de enxoval ou para casa. Era uma vez uma menina experimentou a sua primeira casa, o útero da sua mãe. Morninho, no começo espaçoso, depois apertado, escurinho, um lugar com alimento, com proteção, com calor, bem aconchegante. Então, nesse momento, você está na sua casa de infância. Como era essa casa? Que tamanho ela tinha? Como eram as paredes, as cores, a textura, onde era pequena.
Era barulhenta, silenciosa. Tinha cheiro de quê? Vocês vão dar um salto no tempo do relógio que correu e vocês vão chegar na casa em que vocês estão agora. Então, para quem já borda, pode brincar de bordar com a outra mão, com a mão esquerda, né? Para quem é destro. Pode bordar de olhos fechados, né? Então, se a gente borda sem bastidor, a gente tem que prestar atenção, né? Na tensão que essa linha vai fazendo. Se for um bordado bem cheio, essa tensão vai dar um efeito no tecido. E são as duas regras. Se a linha estiver por cima do tecido, a agulha vai espetar por cima e passa. Se a linha estiver embaixo, a agulha vai espetar por baixo. Vocês vão escolher um canto da casa e vocês vão oferecer para esse canto um presente. Eu quero dizer que, assim, a casa, para mim, o material da casa, eu nunca pensei, assim, que... Como é que eu vou dizer? Eu não tenho apego ao material em si. E já morei em várias casas. A minha casa de infância era bem pequenininha, de madeira. Meu pai era muito pobre, era carpinteiro. Então, tudo quanto é madeirinha que ele achava na rua, ele trazia e ele dava um jeito, ficava tudo bonitinho. Eu sentia falta era do espaço em si, né? Quando eu fui morar numa casa menorzinha, sem pátio. Não era a casa, era o pátio, né? O correr, o brincar, aquilo ali me fazia falta. E quando eu comecei a bordar, logo eu fiz um, que era a nossa casa lá. Eu peguei o feltro, cortei e fui emendando e fazendo a nossa casa. A nossa casa era vermelha, tinha um jardim, a árvore. E o meu filho brincava muito no balanço que a gente fez na árvore, meu pai ajudou a fazer. E era isso, a minha infância foi assim também, com pátio, com jardim, com balanço. Mas é essa liberdade que tu tem na tua casa. Te sentir livre nela, te sentir aconchegada, refugiada, que para mim é isso. Eu tô ruim na rua, não tô me sentindo bem, eu corro à minha casa. É aqui que eu me sinto bem, é o meu lugar. Um círculo sagrado, minha casa aqui, e esse círculo sagrado, que é o que representa a minha casa. E o centro da minha casa eu sinto como se tivesse uma lareira dentro. Eu sinto exatamente dessa forma. Uma lareira que, ao mesmo tempo que traz, entende, esse aconchego, ajuda, sabe, a gente se transformar e se retransformar. Aqui na minha casa, o centro da casa é o diálogo. Na cozinha fazer alguma coisa, aí começa umas coisas. Então, a cozinha que eu achei que o lugar meio que estava energia ruim. E na hora que eu comecei a bordar, eu vi minha mão embaixo do tecido, transparente. Aí eu fiz um alinhavo da minha mão. E depois desse alinhavo, eu pus no meio um M, que é o M da mão, e que me veio M de mulher, M de mãe, M de um tanto de coisa assim. E aí eu fiquei pensando no meu desejo. Sabe o menino do dedo verde? Eu queria ser a mulher do dedo de flor. Aí eu fui pondo em cada ponta uma flor, porque eu queria tocar as coisas e elas ficarem mais floridas, mais perfumadas. Mas E o lugar que me veio na cabeça, que eu precisava dar uma ressignificada, pensar, né, seria a minha cozinha também, obviamente. O lugar de amor, que é a minha cozinha, e bordar em si. Eu acho que eu fui imaginando se eu morasse em casa e tivesse quintal. Nossa, eu ia fazer. Um dia eu pretendo ter essa casa e vai ter espaço para ter bicho, para ter planta, para eu poder contribuir com a natureza, saber minimizar o impacto. Então, é muito bom. Deixa eu te mostrar o meu tear, tirei agora. O que ele parece? Olha. Eu não vou falar. Para mim,
Ficou um seio, não ficou? Ficou o peito, com certeza. Quarto encontro. Costurar. O prazer da presença. Quem está chegando? Nascer e ser recepcionado pelo olhar da mãe é a experiência mais significativa e prazerosa que os bebês podem vivenciar para toda a vida. Essa magia acontece quando nós, adultos, estamos conectados com a nossa própria inocência, beleza, ingenuidade, esperança e curiosidade pelo mundo. Com a alegria das linhas e as 1000 possibilidades de criação que os tecidos nos convidam, vamos dar asa à imaginação para a criança que fomos e que somos. A produção, uma boneca de pano. Esse é o nosso quarto e último encontro da iniciativa do Edital de Cultura, né, da Secretaria de Economia Criativa aqui do Rio de Janeiro, o presente nas redes 2. Assim, veio na minha cabeça, eu ia ser meio bobas, mas brinca de trabalhar. O que a gente mais faz na vida? Não é A boa gente nenhuma, brinca não. de casinha todos os dias. Eu acho que brinca com coisa que é séria. Então, esportes radicais, assim, como aquilo de certa forma, um resgate da criança aventureira, quando você vai pular de asa delta, vai pegar onda. Bom, eu brinco de colorir, adoro, né? Ontem eu passei... se for pensar eu brinco, eu canto para os meus cachorros, eu danço para eles, eu brinco com criança, eu brinco sozinha, eu danço no meu quintal, eu converso com as plantas. Nossa Senhora, eu brinco. E foi aí que eu descobri que eu brincava, quando encontrei o prazer na costura, né? Porque o brincar, ele é um estado de espírito. Então, era uma vez um rei que vivia à beira-mar. Ele tinha uma filha, a princesinha Lenora. E aí a gente vai juntas experimentando o que vocês podem ir sozinhas fazer completamente diferente, trabalhar com 3 rolinhos de tecido. Vai dar o corpinho de que jeito? O grossinho, a gente vai dobrar. A gente vai passar uma linha, formando a cabeça. E depois, o bracinho vai entrar dentro e a perninha aqui de baixo. Vou mostrar uma que eu fiz. Tá vendo? Esse aqui com malha grossa. Então, eu já amarrei a cabeça. Eu costurei aqui embaixo. Ficou até um bumbum, né? Até apareceu um bumbum aqui. E passei como se diz, a perninha aqui. Fazer, então, em vez de reto, uma curva, assim. Como? Adoro invenções. Faz de novo. É porque daí o meio vai ficar mais fininho do que as bordas do braço. Você diz na hora de cortar o tecido? Isso. Ao invés de cortar quadrado, isso, cortar faz uma lua assim no meio. Uma lua, boa. E Neide, você fez alguma coisa para a perninha já ficar fechada? Eu prendi um pedacinho aqui embaixo, porque aqui ficou muito grosso, que a malha era grossa, aí eu prendi daqui de cá. Agora o braço não precisou, eu só apertei e ele desceu. Viu? Já fez as pazes com o corpo, pronto. Agora eu vou pegar com a agulha, né, aqui. Aham. Talvez você possa fechar ele embaixo primeiro, né? Não sei se vai precisar fechar, não sei. Tá tão firme que eu acho que não. Acho que eu vou pegar daí as costas. Ah, verdade. Na Ok. bundinha e a frente aqui. Pronto. Uns pontos só. Ah, Jaqueline conseguiu prender. Ficou muito bom, muito bom. Ficou, né? Deu certo? Ficou. Sim. A minha ficou bem fininha, ó. As perninhas ainda ficou aqui no alto. Não sei ainda como é que eu... Acho que eu vou dar um pontinho aqui embaixo, ó.
Exato, vocês Vendo? podem, Na sim. perninha eu senti vontade de amarrar aqui também, ó. Então eu fiz com amarração, fui amarrando o barbante, agora eu vou ver como é que eu faço o braço. O tronco eu dei uma diminuída porque ia ficar muito, muito grande. Agora, a roupa que eu faria para mim, eu sou frufruzenta. Eu fazia uma saia rodada, com uma blusa, com uma renda embaixo, toda cheia de coisa assim, que eu adoro esses frufrus. Foi a primeira experiência que eu tive costurando e aprendendo essas técnicas, e eu amei, amei. Foi muito importante para mim nesse período assim ter reforçar o meu período de pausa. Nunca me digas que não posso fazer algo. A mim, que dancei com 2 corações e respirei com 4 pulmões. A mim, que fui gelo, fogo e vento. Que levei em meu ventre o peso de 2 mundos e parei a vida aos gritos. Que abracei a tristeza sem medo e chorei sorrisos. Não me digas que sou incapaz de algo ou de tudo. Eva Lopes Martinez.